na apresentação de jogadores o presidente vai estar. E outra coisa importante foi essa cutucada que ele deu, né? Que ele falou, essas coisas de fisiologia, psicologia que estão incluídas nas demissões são coisas muito importantes que agregam, mas são as batatas fritas, ou seja, o acompanhamento, né? Para quem... o importante é o bife. E o bife é a comissão técnica e o elenco. Cara, é um discurso meio marrento. Eu acho um discurso meio arrogante. Claro, todo mundo sabe que o que interessa é jogador e a comissão técnica. Mas fisiologia... Eu vou dar um exemplo. Eu mesmo, né, já critiquei várias vezes fisiologia, departamento médico do Flamengo, porque tinha mais jogador fora do que dentro do time. Era mais jogador no DM do que jogando. Eu mesmo já critiquei. Mas se eu já critiquei, é porque é muito importante você ter um departamento médico bom, você ter um fisiologista bom, você ter um nutricionista bom. Quando ele fala isso, eu acho que ele desmerece os próprios funcionários que estão com ele ali no dia a dia. Chamar os caras de batata frita. O que interessa é o filé. Me desculpa, eu sei que todo mundo fala que português é curto e grosso, é direto. Mas, porra, ele menosprezar os caras que estão com ele no dia a dia e que podem ajudar muito o trabalho dele a dar certo, é a minha opinião. Vamos ouvir aí o que disse o José Boto. Porta direto ao presidente. Até acho que posso dizer isso, Rodrigo. Se calhar é a primeira vez que um presidente não vai estar na chegada dos jogadores. Não? Eu reporto a ele, os outros reportam a mim, não é? E não levem isto como arrogância, é a forma como deve trabalhar. Ele é uma pessoa com uma experiência muito grande, principalmente em metodologia de treino. Depois de 6 temporadas, o Flamengo vai voltar a contar com um psicólogo no departamento de futebol. Queria que você falasse um pouco sobre isso, como você enxerga o papel da psicologia no esporte. Obrigado. Eu acho que tudo o que possa agregar é importante. Eu tenho sempre um ditado, eu gosto muito de falar assim, por metáforas. Essas coisas todas, fisiologias, psicologia, são coisas muito importantes que agregam, mas que são as batatas fritas. O que é importante é o bife. E o bife é a comissão técnica e o elenco. O resto são as batatas fritas. Se forem boas, porreiras, podem agregar, são coisas todas que vêm para agregar quando a comissão técnica precisa. Não façam disso o bife ou o prato principal, não é? Vocês vão receber algum material, vai ser agora aqui uma novidade, vocês vão ter acesso à programação do elenco profissional. Todas as semanas vão receber uma planilha, não é como vocês chamam aqui? Planilha. Daquilo que vai ser, a que horas é que começam os treinos, a que horas é que vamos viajar. Isso tudo vai ser entregue pela comunicação hoje a vocês, já com o plano de toda a pré-temporada. Vão existir alguns treinos que vão ser abertos para vocês tirarem imagem para o que acharem conveniente, desde que se cumpram as regras, como é óbvio. Vão ser disponibilizados algumas vezes os jogadores para algumas entrevistas, todas elas controladas por nós, não vai haver ali confusão, senão acaba-se isso. Dizer um pouco também porque disseram que havia algumas questões em relação à duração da pré-temporada nos Estados Unidos. Dizer, e escusam de perguntar, que foi exclusivamente uma decisão técnica, que teve a ver com viagens e com uma série de coisas técnicas que levaram ao encurtamento da duração que íamos ter nos Estados Unidos, e basicamente é isso. Olha aí, ó, ele fazendo, né, esse discurso, ele diz, não levem como arrogância. Eu acho que algumas pessoas podem sim levar como arrogante
esse discurso do Boto. Agora, Mauro, uma coisa que está bem clara, é ele quem manda no futebol, né? Não vai ter interferência no trabalho do Boto, pelo menos nesse começo. A gente não sabe, o trabalho começa e é ruim. Aí eu duvido que não tenha uma interferência, mas ele é o dono do futebol do Flamengo hoje. E ele dando essa declaração de que o BAP não vai estar presente, de que ele vai reportar tudo pro BAP e de que psicologia, fisiologia é batata frita. O filé é o elenco e é a comissão técnica, Mauro César Pereira. Você acredita no trabalho do Boto? E outra, o que falar dessas primeiras palavras dele, esse cara que hoje é o cara do futebol no Flamengo? Bem, essa coletiva de ontem eu achei que não serviu para nada, assim, nada. Se não tivesse, não faria a menor diferença. Não falou nada de importante, nada relevante. Foi uma coletiva claramente que foi feita pelo Flamengo para tentar aproximá-lo da imprensa, criar um contato. Ele brincou com essas situações e tudo, para mostrar que ele não é um cara sisudo, que ele pode ser um boa praça, humanizar a relação. Então foi uma coisa que, se não fosse transmitido, fosse só entre os jornalistas ali, os influenciadores, a turma que foi lá ontem, daria no mesmo. Não falou nada de importante. De cara, ele falou que é um direito que ele tem, que não fala sobre contratação. Até falou, se ficarem me mandando mensagem perguntando de contratação, não vou responder, problema nenhum. Então, é um direito que ele tem, claro, né? Falando, de onde eu veio, o segredo é a alma do negócio. Qualquer lugar do mundo, o segredo é a alma do negócio. A questão é que informações vazam. Então, cabe ao jornalista que quer informação sobre contratação buscar em outras fontes. Ele diz que não vai passar para ninguém. E outra coisa, ele pode não passar para ninguém, mas pode ter gente da diretoria que está sabendo e passa para alguém. Aliás, tem aí um colega aí que está muito bem relacionado com essa diretoria, que até defende na rede social. Então, diante disso, ele pode ter essa postura, mas não significa que não vai vazar nada, né? A questão da batata frita, eu gosto de batata frita, não sei se você gosta, então acho que foi até um elogio. Porque é óbvio, gente, o que ele quis dizer foi, a batata frita é importante, mas o bife é mais importante, claro. Ninguém chega, acho que as pessoas chegam no lugar para almoçar, pede o quê? Eu quero um filé com arroz, feijão e batata. Mas o cara fala, eu quero arroz, feijão, batata e o filé. Não, o filé é o carro-chefe, né? Como é o frango, como é o prato, né? Começa assim. Acho que foi isso que ele quis dizer. Tem a sua relevância, mas não adianta nada ter ótimas batatas fritas, o filé é uma porcaria, a carne é dura, mal temperada, enfim, não vai ser legal. Se o time não jogar bem, a melhor equipe de fisiologistas, médicos, psicólogos, o que for, não adianta nada. Foi mais ou menos isso que ele quis dizer, na minha opinião. Agora, o grande problema dele hoje é que ele mal chegou e já enfrentou um problema, que eu não sei se já foi sanado, que foi essa situação com o médico, com o Runco, que chegou demitindo todo o departamento, praticamente, sobreviveu muito pouca gente. Isso gerou desconforto. Ontem os jogadores, a gente soube que ficaram bem incomodados, porque eles chegaram das férias e não encontraram as pessoas, várias, né, com as quais eles se relacionavam no dia a dia, conversavam, trabalhavam, fazia tratamento, treina, conversa, orienta, e já houve inclusive está havendo uma volta atrás, que entre os demitidos, eles demitiram os nutricionistas, que eles chamam de nutricionista de performance, para entender, as pessoas entenderem. Não é o nutricionista do refeitório, do almoço, é o nutricionista que acompanha os jogadores. Quando os jogadores ficam ali comendo aquela coisinha ali no intervalo, na parada técnica, quando não está no verão, né, vocês veem os jogadores ali recebendo ali de um profissional, aquilo ali são o quê? Sais minerais, proteínas, vitaminas, o diabo 4, que os caras têm que consumir durante o jogo. No intervalo, especialmente, estão lá no vestiário. E quem cuida dessa dieta dos jogadores, especialmente em viagem, dia de jogo, são nutricionistas específicos que fazem parte da equipe e trabalham diretamente com o atleta. E nas viagens são os mais solicitados, porque o cara se alimenta toda hora. O médico, se você sentir alguma coisa, uma dor... Não tem nada a ver com a política disputada do clube, né? Um profissional que tá ali. Mas o que aconteceu? Isso no Corinthians agora, demitiram um monte então, também. O médico mandou todo mundo embora. Ali foi uma questão meramente política, porque você não houve tempo de avaliar os profissionais. O Runco chegou, a turma que era do Tanuri, todo mundo fora. Sobreviveu o médico da base, que ele foi promovido a profissional, que foi o mesmo movimento do Felipe Luiz, do preparador físico, então ele subiu, acho que isso o salvou, na minha visão. E praticamente ninguém, talvez uma, duas, ali tenham ficado. Foram quase 40 pessoas perto disso que foram demitidas ali. Então os jogadores já encontraram um outro cenário, contando com a base também, né? Mandou todo mundo embora. E esses profissionais de nutrição, eles estão sendo, digamos assim, tendo a demissão anulada ou sendo recontratados, né? Acho que não deu nem tempo de homologar a demissão, então rasga o papel ali e continua trabalhando na firma 0 a 0. Deve ser alguma coisa assim, mas enfim, essa questão para o RH, não é para mim. Mas estão revertendo isso.
Então, assim, foram decisões tomadas. E tem a questão da mesa, que muita gente não entendeu. A mesa pouco importa. O que importa é o que está por trás disso. Tem a mesa de fute-mesa. O fute-mesa é aquele jogo tipo um ping-pong, mas é com a bola de futebol e não tem raquete. Você joga chutando a bola, né? E os jogadores usam aquilo para fazer aquecimento, tem uma recreação ali, eles gostam daquilo. O Neymar joga isso, aparece já de vez em quando, jogou várias vezes jogando esse negócio. O médico chega, o novo diretor médico, José Luiz Runco, viu a mesa, virou para o fisioterapeuta e perguntou: para que serve isso? O fisioterapeuta respondeu do ponto de vista dele, da fisioterapia, para mim, para nada. Então, tira. O Boto, quando o senhor falou, não, deixa. Por quê? Porque quem decide isso não é o médico, é o Boto que decide se vai ter ou não vai ter. O médico pode falar. Aí ontem eu fui atrás da informação e apurei que o médico mandou tirar porque alega que pode ter lesão, que faz movimentos e tal. Então ele tem que chegar para o Boto e falar: Boto, eu acho essa mesa um perigo. O piso também disse que o piso era inadequado, onde estava instalado. Esse piso não é bom, isso. Então vamos conversar. Os jogadores tiram, gostam. Se eu tirar isso daqui, eu vou criar de cara um problema com os caras. Porque vai na conta do Boto, porra. Alguém vai pensar que foi o médico? Foi esse português que arrancou. Quer dizer, ele tem que chegar... Gente, há uma diferença. Ele tem que desenhar para alguns torcedores entenderem. Que teve umas malas falando: você cobrava profissionalismo, agora... Profissionalismo não é sair na porrada com todo mundo, cara. Não é chegar para sacanear o jogador. Não é tratar o jogador de maneira que ele vai ficar incomodado. É você tratá-lo bem, dar as condições, atender aquelas demandas que são razoáveis, né? Os pedidos que são aceitáveis e cobrar pra cacete, porra. São as duas coisas. É não ter corredor de aplauso para jogador que volta de punição. É punir o jogador que sai na porrada no treino, como aconteceu ano passado, um socando o nariz do outro, ano retrasado, que teve isso, não é isso? Então, assim, esse tipo de situação, essa permissividade tem que acabar. Agora, não significa que, assim, essa mesa, os jogadores gostam, nem foi por isso que o médico tirou, mas vamos imaginar, vamos tirar. O nutricionista eles gostam? Vamos eliminar. Aquilo ali eles querem? Vamos tirar também. Não, isso vai criar uma atmosfera ruim. E aí, amigo, o bife é que entra em campo. Se o bife não estiver muito bem passadinho, direito bem temperado, ó, babau, a coisa não vai rolar. Esse é o ponto. Então você tem que cobrar, mas não adianta ficar criando pelo em ovo e problema com os profissionais que vão para o campo de jogo. Aí é burrice. Não é na porrada que se resolve. E esse é um elenco empoderado que foi campeão ano passado. Eles voltam com o título, eles ganharam o título. E ganharam bem, vencendo os adversários, jogando bem, venceram o Atlético lá dentro de Minas Gerais. Primeiro título dentro da Arena MRV foi do Flamengo. Então, eles estão em alta, pô. Aí você vai ficar criando problema? Não, você tem que estabelecer as regras, você tem que cobrar profissionalmente, mas não criar pelo em ovo. Então, o que houve ali por trás da história da mesa é uma guerra de poder. O médico chegou com o pé na porta, o Boto mandou ficar, e o que eu vejo disso aí? Se não apoiarem o Boto, se o doutor Runco não falar a língua do Boto, ela qual for, né? Português. E os demais não apoiarem, ele vai morrer pela boca, cara. Ele não vai sobreviver. O cara está sozinho, gente. Ele chega no clube e já encontra. Veja bem, todo o departamento médico agora vai ser de pessoas contratadas pelo novo diretor médico. As outras pessoas que trabalham, algumas são indicadas pelo presidente. Quem que é dele? Ele pode ter 2 caras lá que ele traga de Portugal. Mas assim, ele está num ambiente estranho, num país que não é o dele, um elenco que ele começou a conhecer os jogadores ontem. Então, de repente, se o time estiver funcionando, vencendo, tudo isso fica gelado. Mas na primeira instabilidade, vai cair na conta dele. E o BAP, quando falar que a responsabilidade é do Boto, ele também terceiriza a responsabilidade tudo para ele. Sim. Mas o BAP participa também, né? Nomeou 2 caras para trabalhar como gerentes, 3 gerentes e um diretor. E 2 estão ligados ao futebol. Por que esse cara vai ser um cara de relações institucionais? Vai transitar pelo CT, ou não vai? Eu falo mais, Mauro, esse negócio da mesa, né? Eu joguei ex-atleta, não é nem parte do diretor, nem do departamento médico, nem da fisiologia. Isso é parte do preparador físico com o treinador. Sim. Fala, gente, isso aí não, pô. Sim. Isso aí você pode... Isso aí não pertence nem... Isso aí é preparador físico. Sim. Que chega no clube e fala, não, isso aí tem um desgaste, você pode abrir, se lesionar, não parte nem da parte da diretoria, nem... Isso tem que ser conversado. Conversado. Se o médico acha que é inadequado, o que ele tinha que fazer? Chama o Boto e fala, olha, eu estou chegando aqui do CT agora, ele estava fora há 10 anos do Flamengo. Na verdade, ele nem trabalhou no CT como CTE, né? Na época ele estava trabalhando no Flamengo, o CT estava começando a ser construído. Então, chamar o Boto e falar, olha, eu acho isso aqui inadequado, por isso, esse piso aqui não é legal, como é que a gente resolve isso? Aí tem a outra questão. O Boto deve ter pensado, se eu tiro isso aqui, já começa arrumando uma treta com os caras. Para que eu vou arrumar uma confusão? Vamos com calma. O piso não é bom? Vamos tirar esse piso, vamos botar em outro lugar. Essa é a questão. Então, o que se apresentou ali já foi meio que uma disputa para ver quem é que manda. Porque o médico chegou muito empoderado. E ele é um cara que tem muita história no Flamengo. Ele chegou lá em 81, gente. Ele foi campeão do mundo. Ele era então, assim, ele é um cara que tem história do clube. Da seleção. E o Boto não tem história nenhuma.
Então não basta você contratar um profissional e colocar o cara lá dentro. Você tem que dar suporte para ele, tem que acompanhar, e as pessoas vão ter que ajudar. Agora, quem é que vai detectar se alguém está torcendo o nariz ou não? Então é um negócio meio delicado. As coisas não são tão simples. E não confundam cobrança profissional com encher o saco do cara. Em qualquer área, você vai cobrar um funcionário para que ele faça um bom trabalho. Não significa que você tem que implicar com ele, mudar o horário do cara de sacanagem, trocar a hora de almoço dele, empurrar trabalho para o cara no final do expediente, uma coisa que você pode passar meio-dia, o cara passa 5 para 6 da tarde. Faz isso aí, tem que terminar hoje. Isso é sacanagem. Então você quer sacanear o cara. Não, você entrega o negócio antes. Olha, esse relatório aqui tem que ficar pronto. Você vai entregar em cima da hora do final do expediente? Vai criar... Aí você está forçando uma barra para o cara pedir demissão. Você quer isso com o time? Não, então tem que ter uma boa relação. E a cobrança é outra história. São duas coisas distintas. Eu não defendo aqui que sacaneie o jogador. Isso é que se cobra o jogador, profissionalmente. Isso não é cobrança profissional. Isso é criar pelo em ovo, arrumar problema. E eu acho que é uma situação do início de temporada que merece muita atenção. Muita atenção. Porque não é tão simples, não. Contratei um profissional, coloco ali, o cara é o quê? O Batman, Superman, vai resolver tudo sozinho? Não é assim. Não é tão simples assim. E ontem a coletiva não teve nada, assim, de relevante, o que ele falou, nada. Foi mais para conhecer melhor aí o pessoal que vai entrevistá-lo eventualmente, que acompanha o dia a dia do clube. Mauro, eu acho que teve uma coisa bem importante nessa coletiva, tá? Uma que eu acho que a gente sempre falou aqui, inclusive o Vampeta e você sempre cobraram isso, então vou até perguntar pro Vamp, pro Piperno, mas também quero que você fale sobre, porque o Boto, pelo menos para uma coisa, serviu a coletiva. Ele bancou que o principal objetivo do Flamengo na temporada é a Série A, né? O Vamp já cansou de criticar isso. O Vamp falava, cara, como é que pode um time com o elenco do Flamengo não disputar o Brasileirão para valer, né? O Flamengo há anos não chega ali brigando realmente pelo título brasileiro. Ganhou aí Libertadores, ganhou 2 Copas do Brasil, mas quando ele foi perguntado sobre o principal foco do Flamengo ali, até em alusão ao Super Mundial de Clubes, ele deixou bem claro, não podemos entrar em uma temporada e pensar que o ponto alto será o Mundial. O foco principal tem que ser a Série A. Ele não falou de Libertadores, ele não falou de Copa do Brasil, é um tema que a gente já tocou aqui várias vezes. Vamos escutar o José Boto e depois eu quero te escutar, Vamp, porque ele falou exatamente o que você diz aqui, muito sobre o Flamengo no bate-pronto. Nós não podemos entrar numa época a pensar que o ponto alto da época vai ser o Mundial, não é? Acho que o foco principal tem que ser a Série A. O Campeonato Brasileiro. Mas o foco imediato é a Supercopa, agora no dia 2 de fevereiro. Esse é o foco imediato. Depois o Mundial vai chegar ao seu tempo e, como é óbvio, não vamos ao Mundial para passear as mochilas. Vamos ao Mundial para competir e para fazer o melhor possível. Olha aí, Vamp. Também vou querer escutar o Mauro, o Piperno, porque o Mauro também fala muito que é um absurdo o Flamengo não disputar o título brasileiro há tantos anos. Ele dizendo que o foco dele é a Série A, nem tocou no nome Libertadores da América. O Tico, a verdade é o seguinte, ele não é o primeiro, o Jorge Jesus já falava isso, né? A gente fala isso todo dia aqui, olha a merda que se meteu o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro chegou em 2 finais, Copa do Brasil, chegou na final da Libertadores, hoje teve que vender o Paulinho, tem ali cheio de dívida lá agora, e olha que é uma SAF, né? Com lá os 4, não sei se é 4R, ou sei lá, aquele M, né? E aí não olhou para o Campeonato Nacional. Olha como começa o Atlético Mineiro na temporada de 2025. Se a gente pegasse assim o começo, janeiro de 2024, começou a pré-temporada, que nem está começando tudo agora. A gente apontava o quê? Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, candidato a títulos na temporada. Né? A gente não botava nem o Botafogo, porque o Botafogo teve aquela oscilação, aquela pipocada incrível na temporada de 2023. A gente não colocava o Botafogo entre os favoritos a ganhar título em 2024. O Botafogo ganha o Brasileiro, ganha a Libertadores, vai para o Mundial de Clubes aí, o Super Mundial. E o Atlético Mineiro, que era um dos 3 favoritos a título, junto com o Palmeiras e o Flamengo, hoje fica para trás, porque não olhou para o Campeonato Nacional de 24. Olha o prejuízo que teve que vender o Paulinho agora para sanar lá dívidas, né, que tem. Quer dizer, o Campeonato Nacional é o campeonato que tem que ser mais valorizado.
porque te leva às outras competições. Quando você disputa o Campeonato Brasileiro a sério, te põe dentro de uma Libertadores, né? A gente está vendo aí, o mundo fala isso, o City, de repente não vai para título esse ano, títulos seguidos, mas tá avisando ali, pô, o City tá, o Manchester City tá de fora entre os 4 primeiros para a Liga dos Campeões, é o prejuízo que é financeiro. Então tem que olhar mesmo para o Campeonato Nacional. O Campeonato Nacional, né, não estou falando só o Campeonato Brasileiro, os campeonatos nacionais, mundo afora, é que te leva às outras competições. Você vê que o Atlético Mineiro, na antepenúltima rodada, estava até brigando para poder não cair, tinha pontuação para poder cair, a depender de resultados. Termina assim, você vê que o Corinthians ficou ali na zona de rebaixamento um tempão, quase não se não reage, estaria fora da Copa do Brasil e da própria pré-Libertadores, que são 4 jogos, que não garante na fase de grupo. Então, concordo com ele. O Campeonato Nacional tem que ser levado muito a sério. Eu já tive oportunidades de ser campeão brasileiro em 98 e 99, de ganhar a Copa do Brasil de 2002. Nem comparação, a comemoração. A comemoração do Campeonato Nacional te bota ali. Se você pegar, o Cruzeiro outro dia foi bi da Copa do Brasil. E o Flamengo foi campeão brasileiro. Olha lá no currículo, na história, quando você vai somar os títulos, que vale mais? Se é a Copa do Brasil ou o Campeonato Nacional? Então, concordo plenamente com ele. O Campeonato Brasileiro é que te leva a disputar Libertadores, e você indo para a Libertadores é que te faz aí a um Mundial de Clubes. Quando você abandona essa competição, você pode ficar de fora de tudo na temporada, coisa que aconteceu com o Atlético Mineiro, que fez aí, tem seu estádio próprio agora, vai trocar grama, vai ser agora grama sintética também, de fora de tudo, com um orçamento caro, e está de fora de tudo. Teve que dispensar jogadores e vender jogadores para que o orçamento de 2025 seja um pouco mais enxuto. Eu duvido, se o Atlético Mineiro chegasse entre os 4 no Campeonato Brasileiro, se venderia o Paulinho pro Palmeiras. Mas o Atlético também, né, Vamp? Tem um lado aí, a gente pode tocar depois, que se ele ganhar uma das 2 competições, não seria tão criticado quanto foi. Também tem esse lado do... mas você tem que jogar a competição com um plantel forte, olhando os 6 primeiros colocados, para você não ficar de fora. Achou que ia ganhar uma das 2, e uma das 2, nada mais, nada menos, é o Flamengo, e o outro com o Botafogo, que tinha os 2 jogadores mais caros até então da história do futebol brasileiro. Piperno, é uma situação que o Flamengo não briga pra valer no Campeonato Brasileiro desde 2021, né? O Flamengo fica focando em Copas, ganhou 22, ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. Ano passado ganhou a Copa do Brasil, mas brasileiro que é bom, o Flamengo tá ficando para trás, e realmente foi uma crítica. Será que ele falou isso já pensado? Pergunto para você também, já estendendo pro Mauro depois. Há muito tempo que a gente não briga pelo brasileiro. Vamos falar isso aqui, que a torcida vai gostar, ou não? É realmente a mentalidade europeia, porque eu sou eu acho que todo torcedor prefere ganhar Libertadores que o brasileiro. Na ordem, eu coloco Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. E ele nem tocou na Libertadores. Então, pera lá, tem algumas coisas aí que eu acho que primeiro que ele tem razão. Segundo que, veja, Pilhado, até pela forma como o calendário do futebol brasileiro é organizado, a Libertadores é a competição que menos impacta o Campeonato Brasileiro. O problema de Campeonato Brasileiro, para muitos times aqui no Brasil, e isso também faz parte do subdesenvolvimento do futebol brasileiro, é que até mesmo os clubes mais ricos do Brasil gastam milhões e milhões de euros para montar elencos fortes e tal, e quando chega na hora do afunilamento, até mesmo de competições menores, eles preferem sacrificar o Campeonato Brasileiro. Vou dar um exemplo rápido. Nos últimos 2 anos, o Palmeiras, ele sacrificou as rodadas de estreia em Libertadores, jogando com o time reserva, para fazer final de Campeonato Paulista. E o Flamengo fez isso contra o Água Santa. E o Flamengo fez 3-0 no Nova Iguaçu no primeiro jogo, e também foi estreado na Libertadores poupando jogador. Isso é indecente. Então, o Boto não está descobrindo a pólvora, ele está falando o óbvio, gente. Nós temos que jogar o Campeonato Brasileiro. A Libertadores, se o time chegar à final,
São 13 jogos, ok, mas são jogos que não vão atrapalhar o clube, no Campeonato Brasileiro, ou pelo menos impactam muito pouco. Você pode pontualmente poupar um outro jogador, porque, vou jogar contra o River Plate na semana que vem. É natural que o time faça esse tipo de escolha. E é assim no mundo inteiro. Agora, deixar o Campeonato Brasileiro, que dá muito dinheiro, ao contrário do que se fala por aí, porque, veja, um clube como o Flamengo, ele vai jogar 19 vezes como mandante com o Maracanã cheio, isso impacta a cota de televisão, a premiação final. Então é balela de que o Campeonato Brasileiro rende menos que a Copa do Brasil. A Copa do Brasil tem um prêmio vistoso lá pro campeão. Final de semana, Mauro, a gente estava aqui fazendo um programa, né, o Canelada, a gente estava vendo Manchester United e Liverpool. Menos não sei quantos graus, uma chuva desgraçada lá, tirado neve. E ontem eu tava vendo o Liverpool com metade do time. 7, 8 jogadores jogando contra. E não é a principal, né? Não é a principal Copa, né? Semifinal da Copa da Liga. Então. Não é a principal Copa, né? Que a Copa. Sabe quantos do Liverpool tava 3 dias depois, debaixo de uma chuva, aquele frio que tá fazendo o inverno europeu? Tudo Salah. O ano passado, Vamp, a gente até falou sobre isso aqui. Na véspera do confronto decisivo, Manchester City e Real Madrid, um jogou pelo campeonato inglês, o outro jogou pelo campeonato espanhol. Os dois entraram naquele final de semana poupando jogadores. Só que assim, entre reservas e titulares, um utilizou 7 jogadores no final de semana, o outro utilizou 8. Na quarta-feira, tá todo mundo se pegando lá. Não, aqui parece que o jogador é de cristal. Aí, o Atlético Mineiro, ele joga todo o futuro da vida dele em um jogo. Deposita tudo que ele vai fazer na vida em um jogo. Ou seja, se eu ganho Libertadores, eu estou em 2 mundiais, tenho premiação, vou lá pro Mundial, vou lá pro Super Mundial, salva aí a lavoura. Se eu perco, eu não vou ter os mundiais, eu não vou ter as cotas, eu não vou ter as premiações e ainda vou ter que lutar contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Sabe, isso pra mim, juro, eu não consigo captar esse tipo de lógica. É de uma burrice atroz, é de uma burrice. Quem não tem nenhuma responsabilidade, não é cobrado para dar resultados como gestor de um clube. Porque não é possível que o cara acumule todos esses fracassos e abra a próxima temporada todo pimpão de novo à frente do clube. Isso não pode ser assim. Então tá certo o Boto. Brasileiro correndo em paralelo com Copa Libertadores. O resto a gente vai ver depois. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Bom, a gente segue no YouTube, ô Mauro, e aí eu te pergunto, né? Porque você é um grande crítico disso no Flamengo. Do Flamengo ter abandonado o brasileiro com o Tite, com o Paulo Souza, com o Vitor Pereira. O Flamengo focava muito nas Copas. Eles nem treinaram no brasileiro. Paulo Souza e Vitor Pereira. Paulo Souza um pouquinho, Vitor Pereira nem chegou no brasileiro. Caiu antes. Quais foram, então, Mauro, os treinadores que priorizaram Dorival, o Tite? Dorival, Tite. Paulo depois de liderar. Paulo Souza não chegou nem a priorizar nada. Ele foi demitido no começo do campeonato. Caiu logo de cara. Foi muito pouco tempo. E você acha que nisso ele quis dizer que o Flamengo... Renato queria as Copas. Nisso você acha que ele quis dizer que o Flamengo vai meio que levar a Copa do Brasil em segundo plano? Porque eu acho que a Libertadores não vai, né? Não. Acho que sim, né? O BAP falou isso também, que o Flamengo ia priorizar o brasileiro. Ele está afinado com o discurso do presidente. Ele falou nada demais. Porque essa coisa de priorizar mundial, isso é maluquice. Priorizar mundial, um torneio que você vai jogar 3 jogos. Tem uma chance de passar. Acho que até é razoável, né? Vai jogar 3 partidas, tem o Chelsea, tem o Esperança da Tunísia, e qual outro time? Nem lembro qual outro time, são os 3 times da chave do Flamengo lá. Enfim, mas tem chance de passar, de conseguir chegar na fase seguinte até no mata-mata lá do Mundial de Clube. Depois vai chegar uma hora, vai ganhar Manchester City, Real Madrid, Bayern de Munique, vai ganhar desse pessoal. Você não pode jogar uma temporada imaginando que você vai superar esse tipo de adversário. O Leão do México, outro time. Não tem como você planejar dessa maneira. Você tem que pensar no mundo real. O mundo real brasileiro, Libertadores, e o brasileiro é a competição que te dá calendário o tempo todo. O outro é o mata-mata. Mata-mata, você pode estar super bem no campeonato, chegar lá um dia. O Palmeiras ganhou o Brasileiro 2022 com muita autoridade, 23 com uma arrancada no final, e nos 2 anos foi eliminado da Copa
da Copa Libertadores, mas veio super bem ali no Brasileiro, especialmente 22. E ganhou. Foi bicampeão brasileiro dessa maneira, 2 títulos seguidos. Acho que ele está falando é isso. Você tem que trabalhar em função da competição de regularidade. As outras têm várias questões. Uma contusão do jogador muda o curso da história. Se o Pedro não tivesse machucado no treino da seleção, talvez o Flamengo avançasse contra o Peñarol. Perdeu 1 milhão de gols nos 2 jogos. No primeiro, então, se o Pedro estivesse em campo, será que ele não faria pelo menos 1 ou 2 gols ali? Não seria pequena possibilidade. Então, uma lesão, uma expulsão precoce, muda tudo no mata-mata. É isso que ele está dizendo. Eu acho que está certo. E está afinado com o que o próprio presidente do clube falou já. A importância ao Campeonato Brasileiro, que eu acho que é uma obviedade até. E na Copa você vai com um time que pode. Isso que o Vampeta estava falando, se você pegar as escalações do Liverpool, até chegar na semifinal contra o Tottenham, certamente ele pôs time reserva. Agora, na semifinal, ele bota um time mais encorpado. É isso que tem que ser feito. O Flamengo vai jogar a Copa do Brasil? Bom, um time B. Primeira fase, segunda fase, chega numa reta final, na semifinal, aí você pensa, quem consegue jogar aqui? Os titulares, esse você monta o time. Porque aí é outra situação, você está perto de um título. Aí você vai tratar de outra maneira. Né? Aí você vai analisar a semana. Mauro, por exemplo, não tem jogo da Champions agora. Precisa voltar rapidinho para a Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Pode concluir, Mauro. O Liverpool não tem jogo da Champions essa semana. E o Liverpool lidera a Champions League, que agora é pontos corridos, né? E está muito tranquilo com relação à classificação. Então, a competição mais importante, ele já se garantiu e está tranquilo. Aí ele fala, vou dar um gás aqui para ganhar essa taça. Agora, nas outras fases, eu já escalei aqui, ó, o time reserva do Flamengo hoje poderia ser, contando com todos os jogadores, claro, não dá para ficar pensando que ele está machucado ou não. Pensando, o elenco seria Matheus Cunha, Varela, certo? Aí seria Cleiton, aí falta um zagueiro, está saindo o Fabrício Bruno, aí tem que ver quem vai ser, vai ter que ser o jogador da base, mas vão contratar um zagueiro certamente, seria esse zagueiro, e o Ayrton Lucas. No meio campo. Esse Ayrton Lucas pode ser o outro que está botando aí no... E tem um Vinha machucado ainda que volta mais adiante, mas hoje seria o Ayrton. Aí no meio campo ele tem o Everton Cardoso, ele tem o Alan, ele tem o Alcaraz, aí ele tem o Bruno Henrique, ele tem o Plata, ele tem o Michael. Caramba, cara, não dá para montar um time e jogar a Copa do Brasil com esse time? Eu acho que ainda tem o Lohan, Matheus Gonçalves, os meninos todos lá. Não dá para jogar a Copa do Brasil? As primeiras fases com esse time? Claro que dá. Claro que dá. Aí você vai mesclar um ou outro ali e tal. E aí, o que é minha força máxima hoje? Esse 11 aqui, isso vai no Brasileiro. Cara que tá suspenso. Suspenso, machucado, tudo. Aí você vai administrando e vai tocando. De repente o cara tá suspenso no Brasileiro, joga na Copa do Brasil. Na Inglaterra você cumpre suspensão, é tudo junto, né? Tomou cartão na Copa, vale pro campeonato, suspensão, é o calendário. O calendário. Vale tudo. Aqui não, você tem suspensão na competição. Então se o cara tomou um cartão amarelo no jogo brasileiro, de repente tem um jogo da Copa do Brasil, ó, você não vai jogar domingo, joga quinta-feira aqui pela Copa do Brasil. Ok, beleza, um titular. E assim você vai levando, mas prioriza o brasileiro. O elenco permite isso. O elenco do Flamengo e de outros clubes aí permitem isso. Então, o que ele está falando não tem nada demais, não. Por isso que eu disse, ele não falou para mim nada assim de muito espetacular, não. Para mim, tudo que ele falou ontem foi até meio óbvio. Até meio óbvio. Mas aqui... Ô Mauro, até passando pro Piperno, é o óbvio, mas que não acontece no Brasil, né? Porque a gente falou aqui, ó, Flamengo priorizou Copa há vários anos, Grêmio priorizou Copa há vários anos, Fluminense priorizou Copa há vários anos, Atlético Mineiro priorizou as Copas, o São Paulo priorizou as Copas. Não acontece essa obviedade no Brasil, né? Não, eu digo óbvio em relação ao que eu penso. Eu acho óbvio. Eu acho óbvio que se pense assim. E esse cara, ele é um português. Ele vem para cá pensar igual a esses brasileiros? Não, ele tem que trazer uma outra mentalidade. Que é a mentalidade mais adequada. O Jorge Jesus falava isso. O Jorge Jesus chegou, foi eliminado de cara da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense nos pênaltis. E aí aquela repercussão toda, ele falou, eu não entendo, lá eles chamam de taça, né? Taça de Portugal. Ele falou, eu não entendo vocês aqui, vocês dão importância para a taça muito maior do que para a Liga. O que me interessa é a Liga. Ou seja, eu caí nesse torneio, é ruim perder, mas eu não estou preocupado com isso. Eu quero ganhar o outro campeonato. E ele ganhou com recorde de pontos. Ganhou com recorde de pontos. Mas aqui, eu acho que tem mais um componente de subdesenvolvimento que vem desde os anos 90, que é assim, aqui no Brasil criou-se um vício, aquele momento, principalmente quando a Libertadores acabava no meio do ano. Sim.
nos anos 90, anos 2000 e pouquinho, então, time campeão de Libertadores, em junho, julho, dava a impressão que tirava férias. Sim. Parava 5 meses só pensando no jogo do Mundial. Aí eram aquelas campanhas ridículas um jogo só. Aí todo mundo fazia aquelas campanhas ridículas em segundo semestre. Um terminava em 10º no Brasileiro, o outro em 6º. Não, mas espera lá, estamos nos poupando e nos preparando para o Mundial. E quase todo mundo achava isso normal. Isso é um absurdo. Eu fico pensando no patrocinador que paga por 12 meses, mas que aí ele só tinha o time trabalhando por 6 meses. O próprio jogador que acabava folgando, como é que o jogador vai virar a chave e recuperar a forma lá na véspera do jogo? Então, isso foi muito maltratado durante muito tempo e foi, infelizmente, normalizado aqui no Brasil. E aí, esse monte de times que acabou fazendo isso, dando prioridade às Copas e tal, né? Tá quase todo mundo falido. Porque aí vamos olhar de uma outra forma. Vamos ver quem tá saneado hoje. E como é que essa turma que está saneada hoje acabou se comportando em vários campeonatos brasileiros lá atrás. O Flamengo foi bicampeão brasileiro, 19, 20. O Palmeiras ganhou 22, 23. É bem verdade que o Flamengo não foi bem nesses últimos, mas vejam, o comportamento normal não pode ser esse, de ficar poupando em um campeonato de 38 rodadas, no qual o clube vai ter 19 como mandante, com a possibilidade de fazer grandes bilheterias e enormes arrecadações nesse jogo. Perder dinheiro, abrir mão disso. E tem situações assim, como em qualquer lugar do mundo, principalmente, por exemplo, ontem eu estava vendo, né? Os espanhóis e os italianos estão levando as Copas lá para o mundo árabe, certo? E teve aí, na Premier League, né? Você está vendo sempre City, o Liverpool. Aí o Newcastle ganha e o Tottenham ganha. Esses clubes não ganham o título há milhões de anos. Claro, para eles. Então, para eles Então, há clubes e clubes, né, que pode priorizar. Por exemplo, o Vitória, tá aí, vai jogar uma Sul-Americana. Pô, tá maior felicidade na Bahia, todo mundo feliz pra caramba. O que o Vitória vai dar a vida toda para não poder cair no Brasileiro? Sul-Americana caiu ali para eles, porra, uma felicidade Mas não é o principal, é não cair no Brasileiro, tentar permanecer. Como você deu o exemplo aí, Tico, do presidente do Cuiabá. Pô, tem 2 times que estão endividados com ele está agora com metade da cota, metade de dinheiro, ele vai para a Série B e os clubes ficam na Série A. Então, há clubes e clubes que podem ter uma opção de preferência dentro de competições. Por exemplo, Flamengo, Palmeiras. Brasileiro, filho. Dá para o brasileiro vai montar um calendário desse para jogar a Copa do Brasil? O Napoli, uns 4, 5 anos atrás, antes de ganhar o Campeonato Italiano na temporada retrasada, o Napoli ganhou lá uma Copa da Itália, aquela festa, todo mundo, parou os caras em carro aberto, parou a cidade, lindo pro Napoli, parabéns, tá, o Atalanta quando ganhou agora, né? A Liga Europa, então, bacana, fantástico, primeiro grande título, né? Mas assim, a Juventus de Turim, ela não vai mudar o seu padrão de vida se ganhar ou deixar de ganhar a Copa da Itália. Não é assim, o objetivo. O Real Madrid, por exemplo, ele está colocando a molecada para jogar a Copa do Rei, seja o que Deus quiser na Copa do Rei. Ele tem outros objetivos muito bem definidos. Então, é preciso ter um pouco mais dessa mentalidade aqui e também parar de ludibriar o torcedor, né? Falar, poxa, né? Sacrificamos, mas estamos chegando à final da Copa. É o que interessa, é conversa, né? Ele também falou, né, como disse o Mauro, sobre essa situação, né, que o Mauro trouxe até com uma certa antecedência, com ele falando dessa cultura do segredo, que é a alma do negócio, que ele não vai revelar negociações e quando acertar, quando forem contratados, vão ser apresentados e vai se explicar todo o processo. Ele até disse, né, não me encham de mensagens. Claro que ele bancou o Felipe Luiz, só faltava essa diretoria chegar e não bancar o treinador que fez o Flamengo jogar bola e conquistar um título no ano passado, né? Eu acho que não tem muita novidade você bancar hoje o Felipe Luiz. Ele disse que até pretende quebrar a hegemonia, e ele diz quebrar a hegemonia provavelmente pensando na Série A, né? Porque na Série A que tá tendo essa hegemonia de treinadores portugueses, o Abel Ferreira sendo campeão 2 anos seguidos e o Arthur Jorge sendo campeão
no ano passado pelo Botafogo. Então, Felipe Luiz bancado, como já era de se esperar aí, pela diretoria, pelo Boto, que é o responsável pelo futebol. Agora, Mauro, um assunto que você falou muito, né, no ano passado, foi essa situação do Botafogo. A situação do Botafogo, ela tá se agravando. Por quê? Você já trouxe aqui no programa